Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo na paz? Graças a Deus. Maravilha, né? Estamos vivendo uma semana abençoada, altamente abençoada. E nem todos tiveram a oportunidade de estar aqui todas as noites, imagina. Mas eu tive o privilégio de estar aqui todos os dias, todas as noites, e posso dizer que foi uma bênção essa semana de evangelismo da semana. Amém. E aí o Bruno está ali, ó, como testemunha vivo, né? Os efeitos dessa semana. Porque o Bruno ontem foi batizado, para honra e glória de Deus. Então, são resultados, e outros resultados virão, com certeza, por conta dessa semana de evangelismo. Eu fiquei com muita vontade de ouvir o fechamento da semana de oração ontem. Mas por conta do batismo, por conta da presença do pastor, muito justo, nós não tivemos o fechamento da nossa semana de evangelismo, né? Tivemos a pregadora aqui, mas ela não pôde concluir a semana de oração. Eu estava ansioso para o último tema, o último assunto do tema, né? Marcas de Cristo. E eu pedi um amigo que me enviasse, eu não anotei, mas pedi um amigo que me enviasse todos os temas de cada noite. E eu queria dar uma recapitulada com vocês, especialmente se estiverem aqui, que não esteve aqui para poder estar sabendo que foi pregado aqui todas as noites, mesmo porque vai fazer parte da minha mensagem de hoje. Então, eu anotei aqui os temas de cada dia. Começamos no domingo à noite, e o primeiro tema foi valorização da vida humana. Tudo relacionado a Jesus, é claro, né? O tema central é Jesus, seu ministério, sua vida. O primeiro tema foi valorização da vida humana, como Jesus valorizava as pessoas. Oi? Na primeira noite, quando não começou no sábado, ela uniu o tema 1 e o tema 2. Entendi. Mas aqui eu vou fazer um tema geral, né? Até desconsiderando um pouco como é que foi essa questão que você colocou aí, tá? Mas o tema desde o assunto marcas de Jesus seria, né? Não foi o nosso caso aqui, mas seria valorização. Não, mas ela falou sobre a valorização da vida humana, né? Falou assim. O valor que Jesus dava às pessoas, não importando qual categoria da sociedade essa pessoa estava inserida. Se era pobre, se era rico, se estava doente, se era leproso, se era aleijado, não importava. Cristo, uma das marcas de Cristo, que deve ser desenvolvida em todos nós, é a valorização das pessoas. Valorizar as pessoas. Eu acho que essa é a essência do cristianismo. Essa é a marca principal que Jesus deixou para os seus seguidores. Valorize o seu próximo, especialmente aquele próximo que estiver mais próximo de você. Esse foi o primeiro tema, primeira noite. A segunda, compaixão e misericórdia. Como Jesus valorizava muito as pessoas, ele sempre tinha misericórdia e compaixão delas. E Jesus jamais ficaria indiferente ao sofrimento de alguém. Ele curava os cegos, ele curava os aleijados, ele curava os leprosos, ele ressuscitava os mortos. Né? Compaixão e misericórdia, marca registrada de Jesus. E todos nós desenvolvemos essas marcas de Jesus. Precisamos desenvolver também em nós, para com as pessoas, a compaixão e a
misericórdia. E é uma promessa para os misericordiosos. Está lá as bem-aventuranças. Parece que é a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E parece que é Mateus 5:8, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque vão alcançar também a misericórdia de Deus. Essa era uma das marcas do ministério de Jesus de misericórdia. A segunda, a terceira, a educação. As marcas de Jesus em relação à educação. O valor da educação que Jesus, o seu ministério, ensinava a gente. E hoje a gente precisa entender o que é educação, que é a base da nossa formação. E como isso tem valor para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha uma igreja mais próspera, mais espiritual. A educação é muito importante, começa lá no berço, né? E vai para a rua, e vai para a igreja. A forma como nós somos educados vai fazer efeito em todas as classes onde nós somos inseridos. A quarta, chamados à liberdade. Gostei muito desse tema e da exposição que a Danúbia fez para a gente. Como Cristo, né? Como Cristo, é uma das marcas de Cristo libertar as pessoas, porque se as pessoas não forem libertas dos seus complexos, dos seus traumas, como é que ela vai ficar livre para servir? Então só pode servir quem está liberto, quem está livre. Porque servir é uma coisa voluntária. O servir obrigado compulsoriamente é escravidão. O servir voluntariamente é uma marca do cristão. O próprio Jesus deixou muito claro isso: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E quantas vezes a gente percebe os apóstolos, os servos de Deus, os profetas, se intitulando como servos, Paulo, servo de Jesus, Tiago, servo de Jesus, João, servo de Jesus. Muito mais que apóstolos, discípulos, eram servos. Então, chamados para a liberdade, esses chamados estão livres para servir. E essa foi uma marca de Jesus, do seu ministério. O quinto tema foi família. Cristo, as marcas de Cristo em relação à família. E parece que esse foi o primeiro tema que ela pregou aqui, se não falha a memória, nesse. Ela falou da festa de Caná e tal, né? Em João capítulo 2. Eu acho que foi o segundo. Bom, eu acho que foi o primeiro tema que ela pregou. Eu acho que ela não observou aqui a ordem, né? A ordem do sermonário. Também não era necessário observar. E aí ela falou sobre a valorização que Jesus dava às famílias. E ele começa seu ministério, não é por acaso. Jesus nunca começou nada, nunca fez nada por acaso. Tudo que Jesus fazia tinha propósito, tinha lições a ser ensinadas, a ser aprendidas. E ele começa seu ministério, seu glorioso ministério, que salvaria a humanidade, redimiria a humanidade. Ele começa numa festa de casamento. O vinho acaba, vocês conhecem a história, João capítulo 2. O vinho acaba e aí ele transforma a água em vinho. Uma vez eu vi uma explicação, eu quero trazer isso para a igreja. Às vezes está mais transformar água em vinho simples, né? Parece simples, né? Aí foi transformar água em vinho, pronto, acabou o milagre. Vocês não têm ideia do que a água se torna em vinho. Uma vez uma explicação técnica, científica, e um dia que eu vou trazer isso para a igreja. O que é o milagre de transformar água em vinho? Porque são coisas completamente diferentes. Os componentes do vinho é algo extraordinário. A gente parece simples, a gente pensa, transformar água em vinho, um milagre e tal. A gente não tem ideia da grandiosidade
pegar água, fazer tornar vinho. Só pelo poder do céu. Amém. Sexto tema, Jesus e a saúde e a salvação. Como Jesus, né? Ele é o Deus da cura, como as marcas de Cristo também foi levar saúde. Tem um momento lá que Jesus, numa determinada cidade, eu não me lembro se foi Cafarnaum, que ele curou todas as pessoas enfermas. Vocês lembram disso? Todas as pessoas enfermas da cidade que viviam naquela região foram a Jesus e foram curadas. Porque Jesus é o Deus da saúde. Lá em 1 João capítulo 2 ele diz assim, Deus deseja que você tenha saúde, que você seja próximo com que você tenha saúde. Então, uma das marcas de Jesus é levar saúde e é através da saúde levar a salvação também. Salvação e saúde estão juntas. Certo tema que eu gostei demais também, aprendi com esse filme. A ética e a moral de Jesus. A ética e a moral de Jesus. Como isso é importante na vida de um certo de um cristão. Cristão ético, cristãos éticos, cristãos morais. Ela citou até um exemplo, que você encontrar uma carteira, né? Alguém levanta-se para descer da condução, do metrô, do trem, sei lá, do ônibus, e esquece a carteira. E um cristão ético, que tem moral, ele vai lá, pega aquela carteira e sai correndo atrás da pessoa e diz: opa, você esqueceu sua carteira, você esqueceu sua carteira. Ética e moral do cristão. Dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Ética. Marcas de Jesus em relação à ética e à moral. E finalmente, que eu acho que esse é o tema de sábado, né? Se eu não sei, e ela não pregou, o tema de sábado seria transformados por Jesus. Jesus era especialista em transformar. É especialista em transformar. Ninguém vai a Jesus, volta da mesmo jeito. Ninguém que passa tempo com Jesus fica do mesmo jeito. Se você não está mudando, se você não vê mudança em você, se os outros não observam mudança em você, você não está passando tempo com Jesus. E não tem como não passar tempo com Jesus sem mudança. Jesus é especialista, é uma das marcas. O exemplo maior, mais clássico disso, são os discípulos, os 12, né? Com exceção de Judas, porque tem muitos estudos sobre isso, mas os 11 todos, homens rudes, a maioria analfabetos, ignorantes, pescadores, trabalhadores da roça, e se tornaram e abalaram o mundo com a mensagem de um Cristo crucificado, que ninguém acreditava em alguém que podia ser crucificado em uma cruz, né? Podia ser crucificado em uma cruz, podia ser crucificado junto com ladrões e alguém acreditar nessa história que ele era Deus, que ele era o Messias. Mas os discípulos que foram transformados por esse Jesus se transformam na vida. Abalou o mundo com a mensagem de um Jesus crucificado e ressuscitado. Mas falando em marcas de Jesus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu não orei ainda, já orei, né? Já tem uma Marisa, mas a Marisa a senhora não me ama mais, hein? A senhora não me ama mais, hein? Vou reclamar com o ancião, a senhora não me ama mais. Vou reclamar com os anciãos. Mas ela já entendeu o recado. Aí meu marido já entendeu o recado. Abra a sua Bíblia comigo aí. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas é uma das cartas do apóstolo Paulo, aquele da Galácia.
ninguém me moleste. Ninguém me perturbe. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Obrigado, irmã. Agora essa pessoa me ama, viu? Porque trago no corpo as marcas de Jesus. A gente estudou a semana inteira, né? Queridos irmãos? Estudamos a semana inteira sobre essas marcas, as marcas de Jesus. Paulo está dizendo aqui, trazer no corpo as marcas de Jesus. Eu pesquisei bastante, né? Claro, para poder entender que marcas são essas. Seriam marcas espirituais, seriam marcas físicas, psicológicas. Antes de falar dessas marcas, eu queria falar um pouco aqui de Paulo. Paulo é o maior apologista do Evangelho. Ninguém tem o Evangelho como Paulo. Eu fico imaginando às vezes assim na ressurreição dos justos. Quantas pessoas, quantas estrelas Paulo vai ver no seu coroa. Haja coroa para toda estrela. Que até hoje pessoas ainda se convertem. Claro que é a ação do Espírito Santo, mas muitas das pessoas se convertem através das cartas que Paulo escreveu. Imagina, são milhões e milhões de pessoas que são alcançadas, são e serão alcançadas pela ação do Espírito Santo através dos Espíritos de Paulo. Mas eu queria fazer para vocês aqui uma pequena biografiazinha de Paulo. Olha só, anotei aqui para eu não esquecer. Saulo, né? Antes de Paulo, ele era Saulo no hebraico dele. Paulo foi mudado o nome dele, não. Ele era Saulo e em romano ele era Paulo. Ele tinha dois nomes. Você não pode se confundir isso. Ele era Saulo, o nome dele em hebraico, e Paulo, o nome dele em romano. Porque ele era cidadão judeu e cidadão romano. Ele nasceu em Tarso, uma região lá da Cilícia, que era uma província romana, por isso ele tinha cidadania romana. Por isso ele não foi crucificado quando ele foi morto em Roma, no ano 67. Ele foi decapitado. Melhor do que ser crucificado? O que vocês acham? Olha, nenhum dos dois para eu não quero nem ser crucificado. Me decapitado, né? Mas é menos pior, com certeza, ser decapitado. Morrer por decapitação do que morrer crucificado. Morrer crucificado era um castigo supremo. Era imposto pelo Império Romano para todos aqueles que foram dissidentes, rebeldes, os marginais, aqueles que eram levados à cruz como exemplo para que ninguém fizesse igual a eles. Mas Paulo, por ser cidadão romano, e a crucificação era para pessoas que não fossem romanos, não fossem cidadãos romanos. Como Paulo era cidadão romano, ele foi condenado à morte por Nero, imperador romano, e por ele ser romano, ele foi. Teve a alegria de ser decapitado. Para Paulo foi alegria, sabia? Para Paulo foi alegria. Mas deixa eu ver mais alguma coisa aqui de Paulo. Então, embora ele nascesse numa província romana, ele tinha pais judeus, por isso ele era judeu e romano. Em Atos capítulo 9, a gente tem a conversão de Paulo, de Saulo, né? Conversão de Saulo. Em Atos capítulo 3, ele começa a ser chamado pelo nome romano dele. Por que isso? Por quê?
que deixou de ser Saulo, o nome hebraico, para ser Paulo, o nome romano. O que vocês acham? Por que a partir daquele momento, foi antes da primeira viagem missionária dele? Antes de ele realizar essa viagem missionária, ele passou a ser chamado de Paulo. O que vocês acham? Ele gostava mais do nome romano? Ou será que ele não gostava mais do nome Saulo? Que Saulo tinha sido assassino, Saulo tinha sido perseguidor da igreja, Saulo tinha concordado com a morte do apedrejamento de Estevão, no ano 34. E no ano 36, 2 anos depois, que Estevão é apedrejado, Estevão é apedrejado no ano 34. No ano 36, ele vai a Damasco, a gente conhece essa história, para trazer os que estavam lá em Damasco, presos, e aí Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco. E algum tempo depois, isso foi no capítulo 9. No capítulo 13, ele passa a se chamar com o nome de Romano. E aí a pergunta é, se não responder, eu não vou deixar vocês pesquisarem. Por que ele passou a usar o nome de Romano, o nome romano dele, e não o nome de hebraico? E tem professores aqui, professor Pira, professor Ciro, professor Hélio, assim, professores aqui, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver que eu anotei mais aqui. Eu escrevi depois no seguinte. Assim, ele morre no ano. Paulo morre no ano 67, depois de Cristo, claro. Ele se converte no ano 36, depois de Cristo, claro. Mais ou menos 5 anos depois da morte de Cristo. E foi decapitado lá em Roma no ano 67. Portanto, ele teve um ministério de 31 anos. Ininterrupto. 3 viagens durante esse ministério. Foi à Espanha e depois foi para Roma, preso. Foi a Roma preso, mas lá em Roma, durante os 2 anos que ele ficou lá preso em Roma, ele nunca deixou de pregar o Evangelho. As pessoas iam lá para ouvir, e muitas pessoas se converteram lá em Roma, através de Paulo. Mas no ano 67, com 31 anos de ministério, então ele é decapitado. E ele escreve 3 cartas, já preso, ele escreve das 13 cartas que Paulo escreveu, desde Romanos, eu li na ordem da Bíblia, né? Desde Romanos até Hebreus. São 13 cartas, inclusive Hebreu também, Hebreus é atribuído a ele. Esses 31 anos de ministério. Como eu disse, milhões de pessoas estarão no céu. Por conta de Cristo, é claro, o sacrifício de Jesus, da graça maravilhosa de Jesus. Mas Deus usou como instrumento do apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. O apóstolo gentios, né? Chamado apóstolo das nações, maior expositor do Evangelho, maior apologista do Evangelho. Por isso ele teve que trocar o nome no passaporte. Por isso ele teve que trocar o nome no passaporte. Do passaporte, quando ele começou a viajar. Para não encontrar resistência. Uma ideia assim. Agora tem sentido, eu captei. Naquela época não tinha passaporte, mas é uma ideia, né? Também. No momento antes da viagem dele, a primeira viagem dele, foram 3 viagens missionárias. Antes da primeira viagem dele, ele passou a ser chamado de Paulo. Também dentro do significado, mudou de nome para não ser identificado também, né? Não, Joãozinho, talvez não tenha sido. Pode ser uma ideia, mas você não está jogando. Não está chegando muito longe, não. Está chegando muito hebreu, mas não foi essa razão. Esse nome hebreu ele tem uma grande existência no mundo gentil. Ele troca por nome. Por aí, sim, por aí. Alguns até comentam-se, um estudo mais profundo, que esse Saulo estava ligado a Saul, o primeiro rei de Israel. Gente boa, né? Muito gente boa, né? Muito. Leia a história de Saul lá como rei, vocês vão ver as barbaridades que Saul fez. E talvez,
alguns estudiosos, eruditos, teólogos, entendem que Paulo começou a usar o seu nome romano, até por conta da influência maléfica que tinha Saul em Israel. Mas isso são cogitações, são estudos, né? Mas que houve um motivo, com certeza, outro, para ele passar a se chamar só Paulo. Mas vamos lá. Abra agora sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11. Eu não consigo ler, eu sou bem certinho, vocês sabem. Oi? Vou dar o verso aqui agora. Deixa eu só achar aqui, porque eu estou me perdendo, eu sou sério, gente. Amém. Amém? Eu misericórdia para mim, misericórdia. Capítulo 11, a partir do versículo 23, fala porque eu recebi do Senhor. Ah, não, estou em 1 Coríntios, desculpe. Eu falei que eu sou ceguinho. Vocês trocarem notas. 2 Coríntios 11, eu acho que estou procurando 1 Coríntios, 1 Coríntios. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 22. Você que tem uma voz poderosa, eu queria ler tudo isso aqui, a partir do verso 22, até o verso 33. Aqui vai descrever, viu, gente? Só um minutinho, por favor. Aqui vai descrever as marcas que Paulo possivelmente tinha por conta de servir a Cristo. Depois a gente vai tentar traduzir essas marcas físicas em marcas espirituais. Vamos lá, quer o microfone? É 11:22? 11 a partir do verso 22. 2 Coríntios. São hebreus? Também eu. Preste atenção na leitura. São israelitas? Também eu. Não são da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Até o 33? Tá. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito,
Minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Tá bom, muito obrigado. Perfeita a sua leitura. Leitura perfeita, né? Então, vários pontos aí que a gente poderia destacar para entender que marcas essas que Paulo esteve trazendo no seu povo. Ele diz assim: não me moleste, não me perturbe, não atrapalhe o meu trabalho de evangelismo, porque eu trago a minha identidade no meu corpo. São as marcas de Cristo. Essa é a identidade dele. Ninguém me perturbe, ninguém me atrapalhe no meu trabalho, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu queria nos destacar, não sei quanto tempo a gente tem, porque ele olha no relógio, o relógio parado ali, né, Solange? 8h20. 8h20. Ah, tá certo agora. Eu que não estou chegando. Mas a gente pode destacar pelo menos 3, 4 pontos aqui. Por exemplo, ele disse que sofreu 5 quarentenas de ações. Quando o indivíduo era tido por culpado, ele era condenado a levar 40 chicotadas. Se vocês têm dúvidas, em Deuteronômio, capítulo 25, verso 3, era lei. Havia uma legislação para que a quantidade de açoites chicotadas que a pessoa devia levar, não mais nem menos que 40. Quer dizer, podia ser menos, mais que 40 era lei. Então Paulo disse aqui que ele levou, interessante isso aqui, ele disse que ele levou 5 quarentenas de açoite menos 1. Os judeus eram tão bonzinhos, tão fiéis à lei, à legislação, que eles começavam a chicotear a pessoa, castigar, chicotear, açoitar a pessoa. E quando eles chegavam lá na chicotada 39, eles paravam. Se eu fosse triste, era engraçado. Na chicotada 39, eles paravam. Sabe por quê? Porque eles não queriam jamais dar 41. Aquela história que o português conta dinheiro, já viu? Ele conta, por exemplo, ele conta R$200. Ele vai contando. Ele não conta a última nota, ele não passa a última nota. Porque se tiver uma outra aí, fica mais. Vocês conhecem essa história? Então os judeus tinham isso, eles davam 39, não davam 40, a 40ª chicotada, porque eles tinham medo, receio que estivesse dando 41. Errasse na conta. Em vez de dar 40, eles estavam dando 41. Por isso que eles deixavam uma vez, sempre uma vez. Por isso que Paulo escreveu 5 quarentenas de ações menos 1. Quer dizer, cada quarentena, cada 5 quarentenas são 5 vezes 4 são 200 ações. Menos 1, 195. Não, menos 5, em cada quarentena, em cada açoite era menos 1. Então ele levou cerca de 195 chicotadas. E as chicotadas eram com o quê? Era com chinelinho? Não. Batendo assim como uma mãe bate com o filho sem querer, né? É que tá lindo, uma chinelinha, uma mãozinha. Será que era assim as chicotadas? Vocês sabem como é a história? Já viram o sacrifício de Cristo? Já viram a paixão de Cristo? Né? Já viram os chicotes como que era? Era de couro, né? Com pontas agudas, às vezes de ferro, e quando batia, eles puxavam e eles iam rasgando a pele com a carne. Paulo levou 195 chicotadas dessas. Vocês acham, honestamente, que ele deixou alguma marca no corpo dele? Será que
apedrejar Galileu. Aí vocês ouviram dele, vocês não conseguiram ouvir ao vivo dele. Quantas situações envolveram o apóstolo Paulo nesses 31 anos do ministério dele? Mas ele também foi apedrejado como um outro. Duro de matar. Será que o apedrejamento como é que era, irmãos? Como é que era o apedrejamento? Era para matar mesmo. O apedrejamento era para matar. Só que o apedrejamento matava assim aos poucos, né? Você não morria com a pedrada só. Isso é uma morte muito sofrida. Eu estou rindo aqui, mas não sei nem por que eu estou rindo. Mas é por conta dessas marcas que Paulo trazia no corpo. E ele, será que esse apedrejamento que se deixaram como morto, imagina quantas pedradas foram? Será que o Márcio deixou alguma marca no corpo dele? Essas apedrejamentos? Estevão morreu apedrejado. Mas se falando disso aí, tem um cara que, além de ser apedrejado, ele da família dele, ainda tacaram fogo. Ele fez contra a riqueza lá, roubou. Pois é, mas será que esse apedrejamento deixou marca no corpo de Cristo? No corpo de Cristo, no corpo de Paulo? Ele diz também que foi 3 vezes recebeu uma surra de vara. Acho que eles alternavam, né? Alternavam o castigo. A última coisa que pode de vara agora. Mas ele apanhou que era a última vez? Foi de apedrejado, então vamos bater de vara nele agora. E foi assim, imagine como é que eram as varadas que ele recebia. Você imagine o inimigo que era furioso contra Paulo, que era evangelista, que ele é top, né? A ira do inimigo contra ele. Imagine os instrumentos que o inimigo usava contra Paulo. E aí eu pergunto mais uma vez, será que dessas paradas que ele recebeu, ficou alguma marca no rosto dele, no corpo dele, nas costas, em toda a parte do corpo? Será que ficou alguma marca? Ficou entendendo? Será que vai dessas marcas que ele diz lá em Gálatas 6:17, para que nos deitasse ele, não perturbasse, não incomodasse, porque ele trazia no corpo as marcas? Será que eram essas marcas? Se a gente ler todas as cartas de Paulo, a gente vai observar várias outras marcas, não físicas, mas muitas outras marcas de Cristo na sua vida. Se vocês leem, por exemplo, 1 Coríntios 13, quando Paulo faz uma descrição da suprema excelência do amor, vocês vão ver que essa era a principal marca na vida de Paulo, o amor. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, se tivesse todas as ciências, desse meu corpo para ser queimado, distribuísse minha cultura para os pobres. E carregava a preocupação com todas as igrejas. Imagina o que é isso. Ele é que, se além de tudo, ainda tem alguns irmãos, a preocupação com alguns irmãos. Eles eram castigo físico, castigo psicológico, mental. A preocupação do doutor, por isso que ele escrevia as cartas, né, Paulo? Assim, mesmo preso, ele escreveu algumas cartas mesmo preso. A preocupação que tinha com as igrejas, como é que estão os meus irmãos, se converteram com a minha pregação, com o meu sofrimento, com a minha dor, como é que foram ganhos pelo sangue, né, de Cristo, mas também pelo sangue de Paulo derramou por eles. Não para salvar os outros, para levá-los a Cristo Salvador. Então, entre todas essas coisas, possivelmente Paulo tinha toda a autoridade para dizer assim: ninguém me incomode, ninguém me perturbe, não atrapalhe a pregação do Evangelho, porque eu trato no corpo as marcas de Jesus. Como a gente estudou essa semana, porque você considerar vários outros momentos aqui da vida de Paulo, com certeza deixaram marcas no corpo dele,
corpo físico, corpo espiritual, corpo mental. A gente não tem mais tempo, né? Só que você está olhando com uma olhada, você está na hora de parar, você fala demais. Não dá um microfone na minha mão, não fala. Mas, como a gente estudou essa semana, as marcas de Cristo, aí vemos as marcas de Cristo de várias formas, marcas de Cristo na ética, marcas de Cristo na misericórdia, na compaixão, marcas de Cristo na educação, marcas de Cristo em vários. Na família. Na família, marcas de Cristo na sua família. E marcas, como a Danúbia falou aqui várias vezes, que marcas você tem deixado por aí? Quais são as marcas? Hoje a gente comemorou no domingo de Páscoa a ressurreição de Jesus. Jesus vai passar 40 dias com os discípulos, depois que ele ressuscita. Depois ele ascende ao céu. Vamos ler esse momento aqui para a gente fechar o nosso Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A partir do versículo 6. Gente do céu mesmo. Esse compromisso até o versículo 6 a 9. 6 a 9? Ok. Até o 11. Isso. Esse foi o momento de Jesus. Os 33 anos e meio que ele passou aqui. Sua infância, adolescência, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Esse aqui é o último momento dele com os seus seguidores. Então, alguém com uma voz bem forte e poderosa? Alcino, tu lembra a gente, Ciro? Tu lembra a gente? Essa voz poderosa que você tem? Atos capítulo 1. 6 a 11. Isso. Estamos terminando, irmãos. Isso aqui vai ser o último texto da Bíblia. A ascensão de Jesus. Isso. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Obrigado, Senhor. Aí o momento de Jesus com os seus seguidores, seus discípulos. E só vai estar conosco agora quando ele retornar. Glória a Deus. E todos se desenvolverem nas suas marcas de Jesus. Só aqueles que desenvolverem as marcas de Jesus. As marcas da bondade, da misericórdia, do amor, do perdão, Paz, da compreensão, da Paz. valorização das pessoas, paz, da paz, da bondade. Todas essas marcas caracterizaram o mistério de Jesus. Só aqueles que desenvolverem poderão receber Jesus mais uma vez e estar com ele para sempre. E a pergunta é: quem quer acabar? Quantos
gostariam de um dia estar no céu com Jesus? Claro que todos nós, né? Essa é uma pergunta bem infantil. Todos nós gostaríamos de estar no dia com Jesus. Mas para que isso possa ser possível, da parte de Deus será sempre possível. Menos impossível para nós, para Deus será possível. Para que isso seja possível para nós, a gente precisa estar com Jesus todos os dias, até que Ele venha, para que desenvolvamos, assim como Paulo, as marcas de Jesus na sua vida. Paulo teve muitas marcas físicas, como a gente viu. Você talvez não tenha nenhuma marca física, nem vai ter, por causa do Evangelho, glória a Jesus. Mas muitas marcas morais, éticas, você vai desenvolver enquanto você espera Jesus voltar. Deus os abençoe. E essa experiência que nós tivemos aqui essa semana,